Um ponto que eu queria estar falando com vocês é sobre a Trindade. Na questão das perguntas desafiadoras, a gente fala sobre a questão da Trindade. E nos PowerPoints eu vejo, está muito bem explicado. Mas eu queria trazer alguns complementos aqui que eu espero que seja bom para vocês. Uma questão que existe aqui, bem desafiadora, é que eles colocam isso, ó, só há um Deus. Como é que vocês acreditam em três deuses? Que coisa é essa? Que loucura. Eu me lembro, eu estava num vilarejo na China, vilarejo muçulmano, e um jovem que foi criado, o pai era especialista em lei islâmica, foi para a Arábia Saudita, se formou em Medina. O menino cresceu lá, jovem, e eu encontrei ele lá na China e ele chegou e falou: Mas que estranho, né? Os cristãos, que loucura que é essa, né? Os cristãos acreditar em três deuses. E eu falei para ele: Olha, é loucura mesmo, né? Como é que pode alguém acreditar em três deuses, né? Jamais, né? Se Deus é um só, como é que vai acreditar em três deuses? Você tem razão. E apenas concordei. Num outro momento que eu tive, eu voltei para ele e falei assim: Então, rapaz, aquele dia você me perguntou sobre essa questão da Trindade, e que loucura essa, né? Mas eu estava olhando, que interessante que é, a ideia do Alcorão é uma trindade formada por Deus, por Maria, e aí eles tiveram uma relação sexual e nasceu Jesus. Isso é uma loucura, né? Mas será que todos os cristãos pensam assim? Será que é assim? Porque eu não creio dessa forma. Não é dessa maneira que eu creio, que é uma trindade onde Maria, né, está incluída. E aí eu parei, e aí de tempo em tempo eu ia conversando com ele sobre aquelas questões em que ficava na cabeça dele, achando que todos os cristãos acreditavam nessa trindade. Bom, primeiro a gente precisa entender que essa trindade realmente ela existiu antes de Maomé nascer, no período pré-islâmico, chamado do período da ignorância, Jahelia. Existiam cristãos, seitas cristãs também. Existiam cristãos verdadeiros e existiam também seitas cristãs. E uma das seitas era que acreditava que Maria era uma das pessoas da Trindade. Então, quando no Alcorão está escrito sobre isso, trazendo sempre essa ideia de que os árabes pré-islâmicos acreditavam, e aí tinha um grupo de árabes cristãos heréticos, então Maomé ele combate a esse tipo de problema que existia naquela época. Ou seja, muitos muçulmanos acreditam que nós cristãos ainda acreditamos nessa trindade, formada por Deus, Maria e Jesus. Então é importante a gente entender esse pano de fundo. Agora, algumas coisas que eu coloquei aqui que eu acho importante a gente pensar, né? Uma das coisas que a gente pode colocar para os nossos amigos é quem pode descrever o Deus eterno, né? A mente humana ela é incapaz de compreender o que está além da nossa percepção, né? Quando a gente vê lá que Deus, Gênesis 1:1, que Deus criou os céus e a terra. Então você mostra aí um Deus todo-poderoso que tem poder de criar os céus e a terra, né? E então é importante nós observarmos que esse conceito da Trindade afeta uma área da teologia islâmica chamada de Tawhid. Tawhid é a unicidade matemática de Deus. Nada pode ser comparado a Deus. Não adianta você dizer que existem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para eles, significa três deuses. Então, está infringindo aí o Tawhid. Dizer que Jesus é filho de Deus, você coloca Jesus na mesma altura de Deus, então, ou próximo a, então você está entrando no Tawhid. Então, qualquer pecado, qualquer assunto que venha interferir no Tawhid, na unicidade, no Deus único, né, matematicamente falando, o muçulmano vê isso como pecado, não é? Então, é por isso que a gente precisa ter essa paciência e entender que
Isso não é ciência, não é química, mas a palavra de Deus que precisa ser pregada e a palavra de Deus que vai gerar é, algo no coração, na mente do muçulmano, para ele começar a questionar coisas, pensar em coisas que nunca ele tinha pensado antes, né? Então aqui, Muhammad, pelo que se pode concluir do Corão, nunca conheceu os escritos bíblicos através dos quais o único Deus se revela como triuno, consistindo em Pai, Filho e Espírito Santo. É aquela ideia que eu falei para vocês de Maria, né? Agora, é importante a gente observar que a Bíblia, ela não gasta essa energia toda para explicar sobre a trindade de Deus, mas ela afirma o fato dentro dos textos. Então, quando a gente observa lá em Isaías, no capítulo 63, a gente vai ver uma visão que torna a trindade compreensível. No verso 7, por exemplo, a gente vai ver lá, Yahweh tornou-se o Salvador, né? Yeshua, o nome real de Jesus quando ele caminhou na terra. Então, a gente precisa. Depois vocês leiam com calma Isaías 63, do verso 7 ao verso 10. Então, a gente precisa entender que a Trindade é uma questão de você acreditar, a palavra de Deus traz os textos, e querer colocar isso numa equação, querer trazer isso de outra forma, querer trazer explicações naturais para explicar a Trindade, geralmente nós corremos o risco de entrar em algumas heresias, e aí piora mais a situação, né? Parece que Maomé só soube da Trindade por ouvir dizer, né? O que justifica a afirmação no Corão de que Maria fazia parte dela. Falamos sobre isso. A natureza desse assunto é imperativo tratá-lo com reverência, cientes das limitações das nossas mentes. Então, é bom entender que nossa mente é ilimitada para entender todas as questões, os mistérios de Deus, né? Então, isso é uma outra coisa importante. As três personalidades de Deus são descritas na Bíblia da seguinte forma. Então, nós precisamos entender que nós temos aí o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, certo? E não são três deuses, né? São três pessoas distintas, mas estamos falando de um Deus triuno, ok? Como Deus Pai, o nome mais comum para Deus no Novo Testamento é esse, né? O Deus Pai. Então você tem os textos aqui, que depois vocês dão uma olhadinha, vocês confiram, por favor. A Bíblia retrata Deus como uma pessoa que se relaciona com o homem de uma forma pessoal. O Senhor do Universo é o Deus dos relacionamentos. Isso é ponto de maior diferença para mim quando nós comparamos o Deus do Alcorão e o Deus da Bíblia. O Deus do Alcorão, ele está sentado num trono, ele é transcendente, ou seja, ele não relaciona com o ser humano. Ele ama somente as pessoas que fazem o bem. Ele não ama pecadores. Ele não ama transgressores. E o Alcorão é muito claro em textos ligados a esse assunto. E, e é importante que o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que ele vem ao nosso encontro. E é interessante que esse relacionamento de Deus com a humanidade, o relacionamento parte de Deus. É ele que vem lá no Éden. É ele que vem quando Abraão vai sacrificar o filho. É ele que vem lá no Êxodo, né, orientando Moisés para matar os animais, colocar o sangue nos umbrais da porta. Então, é Deus que vem ao encontro. É Deus que vem ao encontro de Agar no deserto e diz para ela: volta lá para casa da Sara, vamos ajustar essa situação. Você está grávida, você vai ter um filho, esse filho vai se chamar Ismael. Eu vou abençoar a linhagem de Ismael. E quando você olha em Gênesis 25, você vai ver a genealogia de Ismael. Você vai ver que os dois primeiros filhos de Ismael, Nebaiote e Quedar. Aí eu queria que você fosse lá em Isaías 60, verso 7, capítulo 60, verso 7. Você vai ver que está dizendo lá que diante do trono de Deus, que esse é um texto profético messiânico, né, Isaías 60, vai estar lhe chegando com presentes diante do trono de Deus, Nebaiote e Quedar.
Então, o Deus que prometeu lá no deserto que ia abençoar a linhagem de Ismael, ele cumpre isso em Isaías capítulo 60, versos 6 e 7, tendo ali Nebaiote e Quedar, os dois primeiros filhos ali de Ismael, lá em Gênesis 25. Então a gente observa o Deus que relaciona, é o Deus que, o conhecimento, a ideia do Emanuel, Deus conosco. Então, quando a gente observa esse encontro do anjo do Senhor com Agar, lá em Gênesis 16, o que a gente vê é mais uma vez uma porção da graça, da misericórdia, do amor incondicional e do Deus que ama todos os povos. Não só o povo de Israel, mas todos os povos, não é? Então, na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo relacionam-se entre si. É um relacionamento eterno, baseado no amor incondicional, não é? Então, isso é muito interessante a gente entender, né? Então, nós não podemos mexer com facilidades, tentar melhorar a Bíblia, ou fazer uma coisa, ou ajustar um texto, porque pode interferir nesse relacionamento eterno do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que se relaciona desde a eternidade em amor perfeito, né? Agora, como Deus Filho, Jesus falou sobre sua relação com o Pai Celestial em palavras que enfatizavam sua total singularidade como Filho de Deus. Então, a Bíblia era muito clara, Jesus como Filho de Deus, né? Jesus veio a esse mundo do Pai e deixou o mundo retornando ao Pai, né? Então, em João, capítulo 16, verso 28, né? Tá aqui JN, mas é JO, né? Em português, em inglês que é John, né? Então, 16 e 28. Jesus não foi criado, mas preexiste antes de sua encarnação. Então, isso é muito importante. Por que que parece chovendo molhado aqui? Nós temos que tomar cuidado, porque existem algumas tentativas de cristãos querendo mexer em alguns textos da Bíblia para facilitar para que o muçulmano entenda, porque é assim, se eu sei que o muçulmano ele não acredita que Jesus é filho de Deus, como é que a gente pode mudar essa palavra? Tal, algumas tentativas foram feitas no passado e gerou problemas sérios teológicos. Apresentavam um outro Jesus. Depois, para desfazer isso, é muito complicado. Por exemplo, trocaram Filho de Deus, Ibn Allah, por Abdallah, servo de Deus. Quando você faz essa troca, mesmo com nota de rodapé, para tentar facilitar para o muçulmano entender quem é Jesus, você está interferindo nesse relacionamento eterno de pai e filho. O pai e o filho já se relacionam desde a eternidade. Então, isso teologicamente, nós temos que estar muito bem sólidos nisso, né? Então, isso é muito importante, tá? Como Espírito Santo, né? O Espírito Santo anunciado por Jesus vem do Pai e testifica sobre Jesus. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, justifica, né, julgamento, tá? A questão do julgamento também estará com os crentes para sempre, né? Então é interessante que é o Espírito da verdade que vive em nós, né? O Espírito Santo conduz os discípulos a toda a verdade e os lembra do que Jesus dizia. Então isso é muito importante que o Espírito Santo ele faz isso em nós. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós aprendemos textos, quando nós estamos conversando com os nossos amigos muçulmanos, é importante nós entendermos que nós estamos fazendo, quando nós estamos, não tenha medo, quando nós estamos conversando com o nosso amigo muçulmano, nós estamos diante da cruz. Diante da cruz e sabemos que o que Deus nos chamou para fazer é proclamar as boas novas. Projetos sociais são importantes, ajudas humanitárias, mas se não houver a proclamação do evangelho, não é o evangelismo propriamente dito, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. É importante e sempre lembrando, compaixão, hospitalidade bíblica, um amor incondicional, né? Aprender em Cristo a forma de caminhar com as pessoas, confrontar o pecado, mas com sabedoria, né? E com doçura, são elementos importantes aí, né?
Importante ver também que Mateus 28, 2 Coríntios 13, Efésios 2, né? Nesses textos, por exemplo, que eu mencionei aí, as três pessoas, a Bíblia menciona as três pessoas dessa divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Numa única frase. Então é importante. Isaías 63 é o mais explicativo, né? Vale a pena a gente gastar um tempo falando sobre isso. E para encerrar, eu queria só dizer o seguinte, que a gente tem. Eu não quero dizer que fuja disso, mas eu colocaria aí um sinal amarelo, um amarelo bem forte, quando a gente tenta usar exemplos da natureza para explicar a Trindade. Então, alguns exemplos que se usam, né? O Sol se manifesta como matéria, luz e calor, ou seja, continua sendo Sol, mas, né? A água pode aparecer em três estados: líquido, sólido e gás. Então, você tem água no estado líquido, água no estado sólido e água no estado gasoso. Uma moeda pode ser vista de três lados: cima, de baixo e borda. Passado, presente e futuro, para o tempo. O homem é composto, o ser humano é composto por corpo, alma, e espírito. Superficialmente, a gente aceita, mas corremos o risco de entrar numa das principais erros que os cristãos já cometeram lá no passado, que é o modalismo. O modalismo é uma heresia que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos ou aspectos de Deus, e não três pessoas distintas, coexistentes. E uma das comparações errôneas que lá atrás gerou muitos problemas de heresia é o caso da água, como eu mencionei. A água no estado sólido, líquido e gasoso. Isso está querendo dizer que Deus muda de forma ou modo, em vez de ser três pessoas em uma essência ao mesmo tempo. Quando você pega a água e esfria a água, congela, ela fica sólida. Na temperatura ambiente, ela é líquida e acima de 100 graus, ela é gasosa. Você está alterando a, a estrutura molecular. Então, isso, nós estamos falando é, a forma, o modo está sendo mudado. Então não dá para usar a água como exemplo. A água sólida, líquida e gasosa, nós estamos trabalhando com três deuses. Então, quando eu uso água, por exemplo, estou falando de três deuses. Ou seja, você fortalece a ideia de que o muçulmano pensa que a gente é herético. Esse exemplo é herético também. Então, é apenas para a gente ficar esperto aí, tá? É importante explicar para os muçulmanos que os cristãos acreditam em apenas um Deus. Deuteronômio 6:4 deixa bem claro que se revela em três pessoas distintas. Se ele não entender, não adianta você querer criar facilitações, mas você vai orar por ele, você vai, talvez é hora de mudar de assunto e depois você volta. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, para finalizar mesmo, é que o muçulmano, desde criança, ele aprende que isso aqui é um óculos. Ele aprende que isso aqui é um óculos. E toda a estrutura de fé dele, que o pai vai ensinar, que o sheik da mesquita vai ensinar, é que isso aqui é um óculos. Deus chamou a gente para fazer uma coisa diferente. Deus chamou a gente para dizer com amor e diante da cruz, acreditando que o Espírito Santo é poderoso e que a palavra de Deus é poderosa, que Deus nos chamou para mostrar para ele que talvez isso seja algo para escrever, não para colocar no olho. E mostrar para ele que talvez óculos seja outra coisa. Talvez óculos seja isso aqui e não isso aqui. Por que isso é importante? Porque essa é a estrutura de pensamento deles. Eles não aprenderam a questionar a religião, mas sim aceitar. Quando eles começam a entender que isso aqui não é um óculos, mas é uma garrafa com água, e ele vai começar a pensar: eu nunca pensei nisso. O que nós estamos fazendo é gerando uma microtrinca na estrutura de fé e crença do muçulmano. E aí,
Nós sabemos que o Espírito Santo é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí é onde o Espírito Santo entra nessas microfendas. Aí as pessoas começam a ter o quê? Pelo poder da palavra, claro, e é a palavra de Deus que gera várias coisas, como, por exemplo, a gente tem visto muçulmanos tendo sonhos, visões, lê um folhetinho que nunca leu, sempre leu aquele folhetinho bíblico, aquele texto da Bíblia, nunca chamou atenção e naquele dia chama. Ele vai abrir o Alcorão, ele vai ver lá Jesus e vai se interessar por uma outra coisa que talvez alguém falou que Jesus também tem a história dele completa no Injil, e ele vai começar a estudar a Bíblia, tudo isso fruto do poder da palavra de Deus. Então a gente não pode negligenciar, né? Isso não é responsabilidade de Deus fazer os sonhos. Nós estamos dizendo que Deus nos chamou para pregar o evangelho aos muçulmanos. E aí, essa estrutura de crença, o Espírito Santo, ele entra mesmo nas microfendas. Então, é isso que eu queria estar passando para vocês aí nesses 20 minutinhos que nós tivemos juntos aí. Tá bom? Deus abençoe.